Bom dia, hoje são 2 de dezembro de 2017, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 39º vídeo, 39, o 39º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui mostrando inúmeros trechos, inúmeras passagens do livro que aqui está. Este livro foi escrito por dois evangélicos, dois cristãos fundamentalistas, Norman Geisler e Thomas Rowe. O título: Enciclopédia, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Os dois, Norman Geisler e Thomas Rowe, gastaram 40 anos para escrever o que está aqui. Este livro faz sucesso no mundo evangélico, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em outros países. Faz sucesso aí no mundo evangélico. Eles, o Norman Geisler e o Thomas Rowe, a exemplo de outros líderes religiosos, eles deturpam os textos bíblicos de forma clara, de forma transparente. Deturpam, tiram o sentido do texto, desviam o sentido do texto. Por que eles fazem isso? Porque a Bíblia está repleta de lendas, mitos, contradições, erros de toda espécie, fábulas, né? Fábulas, etc. Alegorias. Então, como a Bíblia é assim na verdade, como a Bíblia contraria o discurso deles nas igrejas, por meio de livros, apostilas, etc., então, eles têm que realmente deturpar os textos bíblicos, porque a Bíblia, às claras, mostra as lendas, as fábulas, erros de toda espécie, inúmeras contradições, etc. E aqui veremos mais uma contradição bíblica gritante, incontestável, do conhecimento de qualquer estudioso sério na Bíblia. Antes de entrar, porém, no assunto, quero aqui fazer uma pergunta. Você aí que está me assistindo nesse momento, Edson Martins, o grande Edson Martins aí, que assiste a meus vídeos pelo televisor Smart, que capta ali Netflix, capta YouTube, Edson Martins, um abraço aí. Então, Edson Martins, o Ferreira Racier, não é? Tem canal no YouTube, o teólogo Fábio de Oliveira Lima, tem um canal também no YouTube, não é? Enfim, inúmeros, o Richard Hoffman, o Kennedy Litaif, lá, que mora em Manaus, esses aí, ou qualquer pessoa, conhece aí com facilidade quem foi o ex-Beatle John Lennon, não é? O John Lennon. Então, em todo o planeta Terra, quem já ouviu falar sobre John Lennon sabe qual foi a circunstância de sua morte, não é isso? Isso é comum. Como morreu John Lennon? Você sabe, não é? Edson Martins, Aparecido Bebedouro, Ferreira Racier e qualquer pessoa que tenha tido aí o conhecimento sobre o John Lennon, né? Muito bem. Então, como morreu John Lennon? Como? John Lennon morreu em virtude de homicídio. Alguém matou John Lennon. John Lennon morreu no dia 8 de dezembro de 1980. Ele foi assassinado por um maluco, por um fã meio perturbado. Esse fã que matou John Lennon está preso até hoje, em prisão perpétua nos Estados Unidos da América do Norte.
E qual foi o instrumento que essa pessoa, esse fã maluco, usou para ceifar a vida de John Lennon? Qual foi o instrumento? Será que foi uma faca? Foi um revólver? Foi um pedaço de pau? Um pedaço de ferro? Será que foi uma pedra? Não. E aí? Foi uma pedra? Não. Foi um pau? Não. Então, o que foi que esse assassino usou para matar John Lennon? A resposta é simples e é do conhecimento de qualquer pessoa que tenha tido aí pelo menos uma vaga ideia de quem foi John Lennon. O instrumento que esse criminoso usou para ceifar a vida de John Lennon foi um revólver, uma arma de fogo. Então, John Lennon morreu no dia 8 de dezembro de 1980 em virtude de homicídio. Ele foi assassinado e por meio de uma arma de fogo. Ninguém contesta isso em qualquer parte do planeta Terra. Ninguém contesta isso. Por quê? Porque isso é fato. Está na história da música. E ninguém contesta, porque é um fato real. Agora vamos entrar na Bíblia, que é um mundo de lendas, de fantasias, de contradições, de erros. Peguemos um exemplo. Quem matou o rei Saul? Ou será que o rei Saul se suicidou? Como foi que o rei Saul morreu? Eis a pergunta. E a Bíblia responde. Só que, como a Bíblia é um livro repleto de contradições, é um livro em que há vários escritores ali, eles escreviam, copiavam textos de outros e mudavam o sentido do texto, daí as contradições. Então a Bíblia não faz como nós fazemos em relação a John Lennon, que foi um fato real. Sabemos que John Lennon, como disse aqui, foi assassinado por meio de arma de fogo. Já o rei Saul, aí está a questão. Se um cristão ler o livro de 1 Samuel, ele vai dizer que o rei Saul suicidou-se. E suicidou-se por meio ali de sua própria espada. Já o cristão que vier a ler o que está em 2 Samuel, esse cristão dirá o contrário. Dirá que o rei Saul foi assassinado, e não pela sua espada, mas pela sua lança. Não ria, por favor, não ria. Mas isso é a Bíblia. É a contradição bíblia gritante, porque a Bíblia não é um livro inspirado pelo Espírito Santo, coisa alguma. Deuses não existem. Espíritos Santos não existem. Então a Bíblia é um livro comum. Daí seus erros, suas lendas, seus mitos, suas contradições, etc. Entendeu? Então, em relação a John Lennon, ninguém diz o contrário. Todos dizem que John Lennon foi assassinado por meio de arma de fogo. Em relação à Bíblia, ao rei Saul, a conversa é diferente, porque aí estão as contradições. E é o que vamos mostrar nesse vídeo, correto? Então, vamos ao texto aqui no quadro. Muito bem. A pergunta é, como morreu o rei Saul? O teólogo Norman Geisler, nas páginas 176, 177 do livro que aí está, ele não mostra, nas alegações dele, que vou mostrar depois, ele não apresenta aqui o ponto de vista dele em relação a essas contradições bíblicas. Ele mostra dois pontos de vista de outros teólogos evangélicos, cristãos fundamentalistas. E daí os absurdos que você verá e que você rirá muito sobre eles. O que está aqui é mais uma contradição bíblica gritante. E por que aqui essa contradição bíblica? Simplesmente
Porque a Bíblia não foi escrita por um homem apenas. Cada livro da Bíblia, você vê ali foi escrito cada livro por pessoas diferentes. E eles eram copistas. Eles pegavam, o hebreu fazia assim. Ele pegava lendas, mitos, escritos aí por outros hebreus, pegavam essas lendas, esses mitos, e reescreviam, copiavam. E quando eles estavam copiando, eles mudavam o sentido do texto. Mudavam ali colocando os seus pontos de vista, que eram contrários aos pontos de vista de outros hebreus, entendeu? Iam reescrevendo e ali iam mudando. Daí você vê aqui as diferenças. Veja aqui, em 1 Samuel, capítulo 31, versículos 4, 5 e 6, os principais aqui, o escritor hebreu que escreveu o que está aqui, ele mostra uma modalidade da morte de Saul, do rei Saul, não é? Ele diz aqui que o rei Saul se suicidou-se, e por meio da sua própria espada. Já este hebreu aqui, que pegou o texto do que aqui está, ele mudou aqui o sentido do texto que aqui está. Neste texto aqui, segundo Samuel, capítulo 1, versículos principais, 6, 9, 10, 15 e 16, esse escriba hebreu mudou o que está aqui. Este aqui, como você viu, ele diz que o rei Saul se suicidou e por meio de sua própria espada. Já este hebreu aqui, ele diz que o rei Saul não se suicidou. Ele diz que o rei Saul foi assassinado por um amalequita. E esse amalequita, para matar o rei Saul, fez uso não de uma espada, mas de uma lança, que é coisa diferente. Então, quem lê este livro aqui, ou melhor dizendo, este capítulo aqui de 2 Samuel, capítulo 1, quem lê isto aqui, o cristão que lê isto aqui, por exemplo, e não conhece o que está em 1 Samuel, este cristão vai dizer que o rei Saul foi assassinado por um amalequita e que esse amalequita usou a lança para matar o rei Saul. Já o cristão que lê isto aqui, que está em 1 Samuel, e não conhece o que está aqui em 2 Samuel, este cristão vai dizer o contrário. Vai dizer que o rei Saul se suicidou e pela sua própria espada. Então essa contradição bíblica, mais uma contradição, e aqui são duas, não é? O assassinato, né? O assassínio e a lança, né? E aqui a espada e o suicídio. Então aqui são duas contradições. E elas existem por uma razão bem simples. Os hebreus eram copistas, iam copiando os textos e iam mudando o teor dos textos. Daí as contradições. Muito bem, é impossível alguém contestar o que está aqui. Essa contradição é impossível. Então, quando os cristãos fundamentalistas, a exemplo aí do Norman Geisler, do Thomas Rower e outros, quando eles tentam fugir dessas contradições, aí eles caem no ridículo, como estou mostrando aqui nessa série. Eles levam as pessoas ao riso, não é? As pessoas ficam até mesmo achando estranho que eles gastaram 40 anos para escrever essas bobagens aqui. Muito bem, então vou ler aqui direitinho o que está em 1 Samuel e o que está em 2 Samuel, para provar essas contradições. Então vamos aqui, 1 Samuel, capítulo 31, versículos 4, 5 e 6. Botei 4, 5 e 6 porque são aqui os principais versículos que levam à conclusão aqui.
tá? Muito bem, então vamos lá. Começa assim. Então, veja aí. Então, disse Saul ao seu escudeiro. Veja aqui. O escudeiro está aqui neste relato, mas não está aqui no relato de 2 Samuel. Vamos lá. Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos, os filisteus, e me traspassem e escarneçam de mim. Veja bem. Porém, o seu escudeiro, veja aqui, não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou da espada, veja aí, Saul, o rei Saul, tomou da sua própria espada e se lançou sobre ela. Veja aí. O que é isto aqui, gente? Vamos lá. O rei Saul havia perdido aí o combate com os filisteus. Os filisteus venceram aí o rei Saul e seus soldados. E o rei Saul ficou sem saída. Ele sabia que iria ser morto aqui pelos inimigos, né? Os filisteus. Então o rei Saul, sentindo-se perdido aqui, ele não queria ser morto pelas espadas dos adversários. Daí ele pediu ao seu escudeiro, veja aí a Bíblia, ele pediu ao seu escudeiro que o matasse, não é? Que o matasse com a espada, a fim de que aqueles filisteus não tivessem esse prazer. Não é isso? Muito bem. Outra aberração aqui, antes de entrar no assunto, outra aberração aqui é essa palavra incircuncisos. O Richard Hoffman, que participa aí de minha página no YouTube, agora no vídeo dessa série, número 38, o vídeo anterior, ele fez ali, o Richard Hoffman, vários textos mostrando essa aberração aqui do mundo hebreu, não é? A circuncisão. Então veja lá, no meu vídeo dessa série número 38, o anterior, veja lá os textos maravilhosos do Richard Hoffman. Muito bem, voltando aqui ao texto. O rei Saul estava perdido ali, não é? Diante da proximidade de seus adversários, os filisteus. Então o rei Saul, desesperado, pede ao seu escudeiro que o mate ali com a espada, não é? Veja, ó, arranca a tua espada e atravessa-me com ela. Viu aí? Muito bem. O escudeiro não aceitou aí o pedido do rei Saul. O escudeiro não quis matar o rei Saul. E o que o rei Saul fez? Já que o escudeiro dele não aceitou matá-lo. Olha aqui. Então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Então, o rei Saul, diante da negação do escudeiro em matá-lo, o rei Saul, ele próprio, pegou a espada dele e se lançou sobre ela. A espada entrou no corpo do rei Saul. E aí o rei Saul morreu. Ele se suicidou por meio da espada. Veja aí. Continua. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, veja aqui, ó. O escudeiro viu quando o rei Saul se lançou sobre sua espada e morreu. E o escudeiro conferiu que o rei Saul já estava morto. Veja, vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Veja aqui, o escudeiro viu, confirmou que o rei Saul estava morto, porque o rei Saul havia se lançado sobre a espada dele. Vendo que o rei Saul já estava morto, o escudeiro pegou sua espada
e também se lançou sobre ela. E aí morreu também o escudeiro. E continua ainda a Bíblia. Morreu, olha aqui, morreu, pois, Saul, estava morto aqui, ó, por ter se lançado sobre sua própria espada. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro também. E também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Entendeu? Então aqui a Bíblia é clara quando diz que o rei Saul suicidou-se, lançou-se sobre sua própria espada. E essa morte foi confirmada pelo escudeiro. E o escudeiro também resolveu se matar. 2 suicídios aqui, ambos com a espada. Veja, espada aqui no caso do rei Saul e espada também aqui no caso do escudeiro, não é, gente? Muito bem. Veja aí. Então, de acordo com um relato bíblico de 1 Samuel, o rei Saul suicidou-se e por meio de sua espada. Já o que está aqui em 2 Samuel, capítulo 1, versículos 6, 9, 10, 15 e 16, os principais, aqui as contradições em relação ao que está aqui. Então vamos lá. Então disse o moço, veja a diferença. Aqui nada de moço, nada. Neste relato de 2 Samuel, aparece um moço que é amalequita. Ele vai ao rei Saul, esse moço aí, comunicando ao rei, ou melhor dizendo, ele vai ao rei Davi, comunicando a morte do rei Saul. E aqui as diferenças. Então vamos lá. Então disse o moço portador das notícias. Esse moço aqui está falando para o rei Davi. Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apenas, apoiado sobre a sua lança. Veja, o moço aí, o amalequita, que matou o rei Saul aqui neste relato, e não suicídio, ele está dizendo ao rei Davi que chegou por acaso à montanha de Gilboa e que o rei Saul, ele viu o rei Saul apoiado, apenas apoiado sobre a sua lança. Veja aqui, já a palavra lança, que é diferente de espada, não é? Aqui no texto é espada, aqui já é lança. Veja a contradição. Então ele viu o rei Saul apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Então ele viu aqui, o moço, o amalequita, que o rei Saul estava ali apoiado sobre a sua lança e que ele estava perdido, já que os adversários se aproximavam dele. Muito bem. E continua um moço dizendo ao rei Saul, então me disse, quem disse? O rei Saul disse ao moço aí, ao amalequita. O rei Saul pediu ao amalequita que ele o matasse. Veja aqui, diz assim o rei Saul, arremete sobre mim e mata-me. Veja aí, o rei Saul pedindo que o amalequita o matasse. Aqui é o rei Saul pedindo que o escudeiro o matasse. Outra contradição aí. Muito bem. Então disse o rei Saul ao moço amalequita, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Aqui o rei Saul está numa situação sem saída, numa sinuca de bico, não é? Sem saída. Ele sabe que vai ser alcançado pelos adversários, pelos filisteus, e pede ao amalequita que o mate. Muito bem. E o que fez o amalequita? Ele diz aqui, no versículo 10, arremessei-me, pois, sobre ele. Ele quem? Sobre o rei Saul. Arremessei-me sobre ele,
e o matei. Veja aqui, gente. O amalequita está dizendo que atendeu ao pedido do rei Saul. O rei Saul pediu que o matasse, e ele o fez. Ele matou o rei Saul. Então o rei Saul não se suicidou. Como também ele matou aqui o rei Saul por meio de uma lança, e não por meio de uma espada, como está aqui. E não foi o amalequita, aqui o amalequita, aqui foi o escudeiro que se negou a matar o rei Saul. Aqui o amalequita aceita matar o rei Saul e o mata. Outra contradição. Então veja, arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído, porque ele viu que o rei Saul estava cercado. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor, a Davi. Correto? Então até aqui você está entendendo, não é? Que o moço aí, amalequita, foi ao encontro do rei Davi e comunicou ao rei Davi que viu o rei Saul apoiado sobre a sua lança, e não espada, apoiado sobre a sua lança e cercado ali pelos inimigos. Sabendo que o rei Saul ia ser morto, o rei Saul pediu ao jovem aqui, amalequita, que o matasse com sua lança, não é? E não espada, como está aqui. E aí o moço amalequita obedeceu à ordem do rei Saul, e o moço amalequita matou o rei Saul, não é? Matou o rei Saul, e não o rei Saul se suicidou, como aqui está. Muito bem. Então continua aqui. Depois de Davi ter ouvido o amalequita, o rei Davi se revoltou contra ele, porque o amalequita matou o rei Davi, ou melhor dizendo, o amalequita matou o rei Saul. E isso trouxe raiva ao rei Davi, porque aquele cara, o moço, o amalequita, foi o assassino do rei Saul por meio da lança. Então o que fez o rei Davi ao amalequita? Aqui está a resposta. Então chamou Davi a um dos moços, né, e disse: vem, lança-te sobre esse homem, sobre o amalequita, sobre o homem que matou o rei Saul. E aí o rei Davi fez ali, ou melhor dizendo, concretizou seu desejo. Ele pediu, determinou a um de seus soldados que matasse aquele amalequita que havia tirado a vida do rei Saul. E aí ele o feriu, ou seja, o soldado feriu aqui o amalequita, de sorte que morreu. O amalequita morreu. E morreu por quê o amalequita? Por que o rei Davi mandou matar o amalequita? Porque o amalequita matou o rei Saul. E aqui o versículo 16 diz de forma clara: disse-lhe Davi, o teu sangue, ou seja, o sangue do amalequita, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. Ou seja, o amalequita matou aqui o rei Saul. Na época da Bíblia, para que você entenda a Bíblia, na época da Bíblia, os reis ali eram tratados como ungidos do Deus hebreu aqui, né? Para os reis hebreus. Então, para os hebreus, os reis eram ungidos, eram abençoados, eram indicados pelo Deus hebreu, na lenda bíblica. Então é por isso que ele diz aqui, matei o ungido do Senhor, que é o rei Saul. Matou o rei Saul. Então você vê aqui de uma forma bem simples que os textos são contrários, não é? As contradições são inúmeras aqui, não é isso? São inúmeras as contradições. E a principal é, no relato de 1 Samuel, o rei Saul suicidou-se, e por meio da espada.
Já no relato de 2 Samuel, o rei Saul não se suicidou, ele foi assassinado por um moço amalequita. E não foi assassinado por uma espada. O instrumento foi a lança, que é coisa diferente. Eis aí a contradição. Agora, na próxima parte, vou apagar o que está aqui e transcrever o que diz aí o Norman Geisler, tentando aqui eliminar essas contradições. E é impossível. Repito, ele nem mostra o ponto de vista dele. Ele mostra dois pontos de vista de evangélicos aí, teólogos fundamentalistas, que deturpam o texto bíblico. Então vou apagar a parte que aqui está, deixar apenas esta, para você ver aqui as alegações de teólogos aí, alegações citadas pelo Norman Geisler, e que deturpam o texto bíblico, não só este, como também este. Vejamos agora a próxima página. Vamos lá. Pois bem, veja aqui o que está escrito nas páginas 176, 177 do livro aí de Norman Geisler. Ele escreve assim. Eu falei aqui no início que o Norman Geisler, obviamente, não traz aqui a opinião dele, propriamente dita, sobre as contradições que aqui estão, porque isso aqui é incontestável. E ele traz dois pontos de vista, aqui está o primeiro e aqui o segundo, dois pontos de vista de outros teólogos cristãos fundamentalistas. E esses dois pontos de vista aqui são realmente um motivo para levar as pessoas ao erro, não é? E também as pessoas ao riso, porque deturpam os dois textos que estão na Bíblia. Essa deturpação é comum no meio dos cristãos evangélicos, não é? Muito bem, com mais ênfase. Pois bem, então vamos aqui ao primeiro ponto de vista de teólogos cristãos aí, fundamentalistas da espécie do Norman Geisler, tentando aqui apagar as contradições gritantes, incontestáveis dos textos bíblicos. O primeiro ponto é esse aqui, diz o Norman Geisler. Alguns o quê? Alguns teólogos cristãos fundamentalistas, né, evangélicos. Alguns afirmam que os dois relatos são verdadeiros. Veja que loucura. Aqui, mais um caso de internação em hospital psiquiátrico, né? Com a administração ali de comprimidos, né? De remédios, né? Medicamentos com tarja preta e vermelha, né? Não ria aí, o Edson Martins, aí no seu sofá. Não ria, rapaz. Escute aí. Pois bem, diz o Norman Geisler, alguns teólogos cristãos fundamentalistas afirmam que os dois relatos são verdadeiros, considerando a história do Amalequita como suplementar. Esse negócio aqui de considerando a história do Amalequita como suplementar, isso aqui é conversa para boi dormir. Muito bem, e continua dizendo o Norman Geisler. Dizem, ou seja, os teólogos, dizem que Saul, veja aqui, veja a deturpação da Bíblia. Dizem que Saul tentou, veja aqui, dizem que Saul tentou cometer suicídio. Tentou apenas. Veja que absurdo. Veja que desrespeito ao que está em 1 Samuel, capítulo 31. Aqui está escrito que Saul não tentou cometer suicídio. Está escrito que Saul cometeu suicídio. Veja aqui. Então Saul tomou da sua espada, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. E aí, fazendo isso, ele morreu. Veja aqui o versículo 5º.
Vendo, pois, o seu escudeiro, o escudeiro de Saul, que Saul já era morto, veja aqui, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela, e morreu. Isso aqui, no texto, bem claro, Saul estava morto, e seu escudeiro o viu morto. E o que o escudeiro fez? Ao ver o rei Saul morto, que aqui está, o escudeiro também morreu. Então você vê aqui que o texto de 1 Samuel, capítulo 31, diz que o rei Saul se suicidou, lançando-se sobre sua espada. Então aqui, dizer que Saul tentou cometer suicídio, mas ainda não estava morto quando o amalequita chegou e completou a obra. Ora, o amalequita nem existe aqui. Amalequita não existe aqui no relato de 1 Samuel, só no segundo relato. E juntar uma coisa com outra, juntar coisas contraditórias, é loucura. É caso de internação em clínica psiquiátrica. E aqui, no caso mais grave, em hospital psiquiátrico. Então, aquela corrente de evangélicos que diz que os dois textos são verdadeiros, essa corrente aí, esses evangélicos precisam ser internados imediatamente num hospital psiquiátrico. Eles deturpam o texto bíblico. E o próprio Norman Geisler, diante dessa posição aqui, da primeira corrente, o próprio Norman Geisler, numa atitude de lucidez, ele diz aqui, ó, isso aqui é o Norman Geisler, ó, as objeções, ou seja, as contradições ao que dizem esses cristãos aqui, de que Saul tentou cometer suicídio, mas ainda não estava morto quando a amalequita chegou e completou a obra, o próprio Norman Geisler aqui diz que as objeções, os contrários a este ponto de vista, ó, são que ele contradiz. O próprio Norman Geisler reconhece aqui a contradição, ó, de que o argumento desses evangélicos aqui entram em contradição com as próprias afirmações que estão aqui em 1 Samuel, capítulo 31, como já mostrei. O próprio Norman Geisler, num ato de lucidez, que é coisa rara, ele diz aqui que esses cristãos que pensam assim, não, isso aqui não encaixa, porque contradiz, isso aqui contradiz as afirmações que estão em 1 Samuel, capítulo 31. Entendeu, gente? Como é fácil pegar as loucuras religiosas tentando deturpar a Bíblia. Muito bem. Portanto, esse aqui é um argumento que o próprio Norman Geisler traz, é um argumento fantasioso, ridículo, que leva as pessoas ao erro e ao riso, e um argumento que deturpa os textos bíblicos. E o próprio Norman Geisler aqui reconhece. Pois bem, então isto aqui, qual é o argumento destes cristãos aqui? De que as duas histórias, que são realmente contraditórias, de que essas duas histórias, né, esses dois relatos lendários, esses dois relatos, eles são verdadeiros. Impossível, porque eles são extremamente contraditórios e não há como conciliar relatos contraditórios. Muito bem, então a posição desses aqui é de que Saul tentou cometer suicídio, quando o texto aqui diz que Saul cometeu suicídio, lançando-se sobre sua própria espada, e não lança, como está lá no segundo, e que aqui era o escudeiro que estava olhando para o rei Saul, já no outro relato era o amalequita, e que aqui o rei Saul foi uma espada, e que no outro relato foi uma lança. Essas contradições são inconciliáveis. Então, esses aqui, teólogos evangélicos, mais uma vez aqui, deturpam o texto bíblico, como também a segunda posição aqui trazida pelo Norman Geisler. Ele diz que, veja, também não é posição dele, porque não há como aqui você esconder essas contradições. Ele diz aqui,
Outros, ou seja, outros evangélicos já veem a coisa diferentemente do primeiro aqui, dos primeiros. Outros dizem, veja aí, ó, que a história de 1 Samuel, aqui está aqui, eles veem essa história aqui, ó, como correta. Veja aí. E consideram o relato de 2 Samuel como pura imaginação do Amalequita. Então, outra corrente aqui de evangélicos, no mundo da imaginação, eles veem o que está em 1 Samuel como o relato aí verdadeiro. E o que está em 2 Samuel, eles veem ali como um relato fantasioso, pura imaginação do Amalequita. Eles próprios reconhecem que há uma grande aqui, gritante diferença entre um texto e outro. Inúmeras contradições. Só que aqueles dizem que é a imaginação do Amalequita, que tendo ido até Saul, já morto, considerou que poderia lucrar com Davi, tomando para si o crédito dessa morte. Outra idiotice também aqui, que o próprio Norman Geisler também escreve assim, ó, as maiores objeções a esta posição. Que posição? Da corrente aqui, que diz que também o primeiro relato é correto e o segundo é pura imaginação. Então aqui o Norman Geisler está criticando também essa posição aqui. As maiores objeções a esta posição aqui revidem no fato de que, segundo Samuel, como diz lá no relato da lenda, não diz que a história do Amalequita é falsa e Davi o matou por seu ato, não é? Ou seja, que o segundo relato lá de Davi não mostra essa falsidade por escrito. E nem mostraria. Quando a pessoa escreve alguma coisa fantasiosa, por exemplo, que é o caso aqui da Bíblia, quando a pessoa escreve uma coisa fantasiosa, essa pessoa não vai colocar no próprio texto que o que ele está escrevendo é uma coisa fantasiosa. Veja aqui a ingenuidade também do Norman Geisler. Ele diz que as maiores objeções a esta corrente aqui de evangélicos também, ou seja, que isso aqui também não pega, as maiores objeções revidem no fato de que, segundo Samuel, não diz que a história do Amalequita é falsa, e nem diria, porque quando a pessoa escreve um fato real ou fantasioso, sendo fantasioso, que é o caso da Bíblia, ele não vai colocar no próprio texto que esse relato é fantasioso. Veja a inocência aqui também do Norman Geisler. Então você vê de forma bem simples, gente, que não adianta esconder as contradições que estão na Bíblia. Não adianta. É pura perda de tempo. Eles só vão aí, colocar essas maluquices na cabeça de alguém, de pessoas religiosas, porque a crença religiosa tira do ser humano a capacidade de raciocínio. Então as pessoas que não raciocinam, que não conseguem fazer uma comparação de um texto ou outro, mostrando ali, vendo as diferenças gritantes, essas pessoas, elas ficam cegas, elas não conseguem raciocinar. Como elas não raciocinam? Por quê? Porque colocam na cabeça delas que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que não contém erro, contradição alguma, etc. Então a pessoa que nasce ouvindo isso, dificilmente ela verá os erros que a gente vê de forma tão fácil. Aquelas pessoas que estão fora da crença religiosa. Essas aí, que estão fora da ilusão religiosa, elas conseguem facilmente perceber as diferenças, as lendas que estão na Bíblia, os mitos que estão na Bíblia, os erros que estão na Bíblia. São fáceis de serem vistos por pessoas que não são fanáticas. Essas aí conseguem ver. É fácil explicar isso como um comportamento de uma mãe. Veja o caso. Uma mãe tem um filho. O filho é muito feio, fisicamente feio. Todos acham aquele filho, aquela pessoa feia, aquele rapaz feio. Todos, os vizinhos, né? Os amigos lá no colégio,
os companheiros no trabalho acham aquele rapaz muito feio, mas a mãe dele o acha bonito. A mãe sempre acha o filho bonito, porque ela ama o filho, ela fica cega, ela não consegue perceber que seu filho é feio. Então, todos os filhos são lindos para as mães. Mas não são lindos para os vizinhos, porque os vizinhos não têm aquele sentimento de amor para com o filho de alguém. Então, aqueles vizinhos têm a capacidade de ver que aquele filho é feio, mas a mãe o acha bonito. É a mesma coisa aqui. Quando você passa para uma pessoa religiosa que um livro é sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, por deuses, essa pessoa fica cega, ela não consegue raciocinar. O que ela vê no livro, por mais ridículo que seja, ela não consegue ver. Diferentemente de uma pessoa que está fora da ilusão religiosa. Essa pessoa, como ela está fora, ela consegue perceber os defeitos que estão em qualquer livro religioso. E é o que eu mostro aqui, em vários vídeos, não é? Muito bem, então para terminar o vídeo, vou aqui colocar imagens das praias de Fortaleza e do Ceará, e você ouvirá o comentário vou colocar aqui o comentário do Richard Hoffman sobre meus vídeos, sobre religião, principalmente, o comentário do Richard Hoffman sobre o Norman Geisler e sobre o livro que aqui está. Sempre faço isso em meus vídeos, né, mostrando aí posições de internautas. Eu não peço para que eles escrevam sobre isso. Não, eles escrevem isso voluntariamente, porque eles querem escrever. O Richard Hoffman, lembrando aqui, voltando a lembrar, o Richard Hoffman, no vídeo de ontem, número 38, este é o 39, no vídeo 38, o Richard Hoffman fez ali vários textos sobre aqui, mais um costume dos hebreus, né? O povo muito atrasado, que naquela época usava ali a circuncisão, cortar o prepúcio, né? A pele que envolve a cabeça, a glande, né? Que é a cabeça do pênis. Imagine, o Richard Hoffman fez ali um texto bem extenso, com várias partes, mostrando como é possível que pessoas sadias mentalmente aceitem a ideia de que existe uma entidade, entre aspas, espiritual, que adora ver alguém cortar a pele que envolve a cabeça do pênis. Pênis é a mesma coisa de rola, piroca, etc. Imagine uma entidade espiritual louca que se apaixona por uma pessoa que corta a cabeça do pênis. Uma loucura, não é? Pois isso aí é um costume do povo hebreu antigo e que os judeus até hoje cumprem esse costume aí, os judeus. Então veja, uma entidade espiritual exigindo aí a retirada da pele que cobre a cabeça do pênis. É uma coisa esquisita, não é? Mas isso é a crença religiosa. Como dizia Freud, a religião é uma neurose obsessiva coletiva da humanidade. E a crença religiosa leva o homem a um estado equiparável à demência, à amência. Palavras de Sigmund Freud. Daí a explicação pela qual cristãos não conseguem ver os erros, as lendas, as contradições gritantes na Bíblia, porque eles estão mergulhados na ilusão religiosa. O que para eles é impossível ver, é possível para as pessoas que raciocinam. Portanto, vamos encerrar o vídeo com as palavras de Richard Hoffman. Muito obrigado. Meu amigo professor Eustáquio, eu sei que analisar esse manual de bobagens do Norman Geisler é como bater em cachorro morto. Certo, não tão rápido. Na verdade,
por ser absurdo e patético, chega a ser cansativo, pois, como se já não bastasse a própria Bíblia, como se já não bastasse o Norman Geisler lançando esse manual defendendo a Bíblia para variar, ainda tem gente que se forma numa universidade com todo o acesso a informações e indica esse manual aos seus pares e alunos, como o faz Gilberto Santos. O senhor, professor Eustáquio, de certa forma, um verdadeiro teólogo, e não muitos do que se produz nas universidades brasileiras. O homem é realmente o único animal que consegue destruir tudo o que ele mais ama. Pessoas como o Senhor são raridades que destoam dessa regra infame, claro. Essas imagens do YouTube estão eternizadas. Daqui a 300, 400, 1000 anos, pessoas superevoluídas comentarão seus vídeos como um desbravador corajoso e incansável, como um defensor da razão, uma gota de verdade num oceano de mentiras. Daqui a 1000 anos será o contrário. Talvez o Senhor esteja realmente um pouco cansado, mas sei que nunca desanimado. Este aqui é, para mim, meu melhor canal. Comentários de Richard Hoffman.